Salmo de número 1. Prometo que eu vou ser breve, mas Deus tem uma palavra ao nosso coração. Salmo de número 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curve sua cabeça, deixe sua Bíblia aberta. Pai, eu quero render graças a Ti. Obrigado, Jesus, pela presença tão maravilhosa do Senhor neste lugar. Desde que entramos aqui e oramos, entoamos cânticos ao Teu nome, o Senhor se fez e ainda se faz presente. Ah, Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez. Nós queremos ouvir o som da Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra. Então, Deus, venha sobre nós. Pai, que a Tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, uma terra, Senhor, que está pronta para receber a Tua semente, a Tua palavra e frutificar no tempo correto. Então, Pai, tudo que tem tentado nos distrair, tudo que tem tentado roubar a nossa atenção, em nome de Jesus, que caia por terra e que a Tua palavra cumpra o propósito devido. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está diante de um texto bastante conhecido. O livro dos Salmos, ele é um dos livros poéticos da Bíblia. Aqui nós temos 150 salmos que são canções, são hinos, são salmos de louvor e expressão a Deus, expressão de gratidão. O povo de Israel usava os salmos como cânticos. E hoje eu quero que nós meditemos rapidamente nesse texto. A gente conhece vários dos autores dos salmos. A gente pode falar sobre Davi, que ele escreveu praticamente 50% dos salmos. A gente tem salmos escritos por Moisés, a gente tem salmos escritos por Salomão, pelos filhos de Corá. Tem uma infinidade de salmos e uma infinidade de autores. Só que esse salmo ele é bastante peculiar porque ele é a abertura do livro dos Salmos. É como se aqui, nesse primeiro salmo, ele fosse uma introdução para tudo que fosse decorrer diante do livro de Salmos por completo. E às vezes a gente passa batido em algumas coisas e a gente lê de forma apressada. Então, eu quero que hoje a gente se atente aos detalhes desse texto. Porque esse texto ele é emblemático, porque na perícope do texto, ou no título aí da sua Bíblia, a minha vai dizer assim: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Aqui ele já deixa bem claro que só há dois caminhos diante de Deus. Ou eu sou justo diante dele, ou eu sou ímpio. Não há uma terceira opção, não há uma terceira via. O salmista, ele deixa claro. E todo o livro dos Salmos a gente vai ver o caminho do justo e o caminho do ímpio. A gente vai ver o caminho do justo, a gente vai ver o sofrimento do justo, a gente vai ver as promessas, o cuidado, e a gente vai ver sempre o destino do ímpio. Então, esse salmo, ele é uma introdução para a vida que nós devemos viver. Ele é uma introdução do que Deus espera de nós. Esse termo, bem-aventurado, ele quer dizer mais que feliz. Ou, em alguma versão, talvez a sua Bíblia, se ela for NTLH ou NVI, ela vai estar bem assim: feliz é o homem, feliz é o varão. Agora, o que é essa felicidade? Porque o que o Salmo está dizendo é que essa felicidade, essa bem-aventurança, ela não é algo condicional e não é algo circunstancial.
A minha felicidade não está porque eu estou na casa do Senhor. A minha felicidade não é porque eu tenho uma casa e eu tenho uma família. A minha felicidade não é porque eu estou trabalhando. É uma felicidade que ele está dizendo que nasce de dentro. É uma felicidade que, independente das circunstâncias, se ela é boa ou se ela é ruim, se ela é de desafio ou se ela é de alegria, eu me sinto feliz. Porque essa alegria, ela vem de Deus. Essa alegria que nós conhecemos como a paz que excede todo entendimento, como o Espírito Santo que habita dentro de nós, ela não é movida por uma circunstância. Eu posso estar triste, eu posso estar chateado, mas o meu espírito, ele é inabalável, porque a alegria não está condicionado em pessoas. A minha alegria não está condicionado em quem eu sou, mas em quem Deus é. O convite que ele vai falar é: viva essa bem-aventurança. Tenha uma vida equilibrada diante de Deus, porque é engraçado como que ele vai traçar um paralelo entre bem-aventurado, mais que feliz, e aquele que se afasta do pecado. Eu posso dizer, então, que bem-aventurado é aquele que é separado, é aquele que é santo, é aquele que experimenta uma felicidade que brota de dentro para fora. É uma felicidade que o mundo não entende, é uma felicidade que as pessoas ao nosso redor falam: cara, tu tá feliz por quê? Poxa, o desafio tá grande, a situação tá difícil, as coisas estão apertadas, o mundo está mal. Você tá feliz por quê? Porque a minha felicidade não é condicionada ao que está acontecendo à minha volta. A minha felicidade tem nome, Cristo Jesus. Então, essa felicidade, ela precisa me levar para longe do pecado. Esta felicidade precisa me levar para longe daquilo que me afasta de Deus. E é engraçado, eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear no texto. Ele vai falar assim: bem-aventurado o homem que não. Por que ele começa o texto com uma negativa? Porque, a bem da verdade, quem gosta de ouvir coisas negativas? Por que ele não costuma, por que ele não começa o texto dizendo assim: bem-aventurado é o homem que caminha com o Senhor, bem-aventurado é o que vai para a igreja? Não é assim que começa. Ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que não anda. A gente precisa aprender e a entender os nãos de Deus. Porque de acordo com a palavra dele, a palavra que ele deixa para nós, quantas vezes Deus disse não na Bíblia? Quando Deus começa a história do Gênesis de Adão e Eva, ele já começa dizendo: ó, você pode comer, mas não coma do fruto daquela árvore. Quando nós passeamos pela Bíblia, nós vemos Moisés, Deus diz para Moisés, fala assim: Moisés, uma hora Deus diz para Moisés bater na rocha, outra hora ele diz assim: Moisés, vai lá e fala com a rocha e dela vai brotar água. Moisés, teimoso, não quer escutar a voz de Deus, se irrita com o povo, vai lá e bate 2 vezes na rocha. E Deus fala: Moisés, eu não disse para você fazer isso. Mas como você não aprendeu com um não, toma outro, você não vai entrar na terra prometida. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo ora 3 vezes dizendo: Deus, esse espinho da carne, tira ele de mim. E Deus diz: não, a minha graça te basta. Há momentos em que Paulo vai dizer que ele queria pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo disse: não, você vai para outro lugar. Precisamos aprender sobre os nãos de Deus, porque o não de Deus, ele mostra a soberania de Deus, ele mostra que Deus nos protege e sabe o melhor para nós, mostra que Deus está preparando algo num tempo oportuno para nós, e o não de Deus ajuda a desenvolver o nosso caráter. Quer um conselho? Aprenda a ouvir e entender os nãos de Deus. Porque quando a gente fica como criança, esperneando, batendo o pé: ah, Deus, por que não? E a gente faz isso. Em algum momento da vida, a gente ouve um não, mas a gente quer transformar o não de Deus num sim. E às vezes ele até transforma no sim, mas para mostrar que não era o caminho ideal. Aprenda a ouvir o não de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você.
O propósito de Deus, quando ele começa a falar aqui, no capítulo de número 1, versículo de número 1 é: não ande em meio ao pecado. A ideia é porque Deus sabe como que para nós o pecado é destrutivo. O pecado, ele tem a capacidade de nos afastar de Deus. Isaías 59, capítulo de número 1, capítulo 59, verso 1 e 2. Você é rápido de endereço? Vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. É engraçado que a gente para só nesse texto, né? Nesse primeiro versículo, Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. A gente fala: glória a Deus! Ele nos ouve! E sim, ele nos ouve. Mas tem o verso 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os seus pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Pecado não confessado nos afasta de Deus. O salmista está dizendo: não ande no conselho dos ímpios, não ande numa vida de pecado, porque essa vida vai te afastar de Deus. E quando se fala sobre andar, não é o que você faz aqui dentro, é o que você faz lá fora. Andar aqui dentro diante de Deus, caminhar aqui dentro diante de Deus, colocar a Bíblia embaixo do braço, dizer a paz do Senhor, louvar a Deus, é lindo, é maravilhoso e é fácil. Mas o convite é para viver essa vida lá fora. O convite é para que nós vivamos esse andar com Deus lá fora. Deus sabe o poder destrutivo do pecado na vida do homem. Deus é tão santo que ele não se relaciona com o pecado. Você sabe de Bíblia mais que eu. Você sabe que no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a gente não tem o superlativo, a gente não tem o Santíssimo. O único lugar da Bíblia que você vai ver o nome ou uma característica de Deus falada 3 vezes é: porque Deus é santo, santo, santo. Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, e a gente já falou isso alguns meses atrás, quando a gente foi falar sobre o Deus da Bíblia, quem é esse Deus, a gente falou muito sobre a santidade dele, e a santidade dele não mudou. Nós estamos aqui hoje como povo de Deus, como salvos e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Quando Deus dos altos céus olha para nós, ele enxerga o sangue de Cristo diante de nós, e é isso que nos dá acesso a ele. É o sangue de Cristo que nos purifica. É o sangue de Cristo que, quando nós confessamos, ele tira o nosso pecado e nos dá acesso à presença de Deus. O que Deus quer é que nós tenhamos um relacionamento com ele. Só que desde o princípio, o inimigo das nossas almas, ele tem tentado de todas as formas destruir esse relacionamento. Irmãos, Satanás já sabe que ele está condenado. Ao contrário do que muitos pensam, o inferno não é o QG de Satanás. Quem criou o inferno foi Deus. O inferno será lançado com Satanás e os seus demônios e os ímpios no lago de fogo. Satanás, ele sabe qual é o destino dele. E o que ele quer? Levar o máximo de almas junto com ele. E ele é astuto. Ele conhece da nossa vida, conhece da nossa família. Ele tenta de todas as formas nos afastar de Deus. Mas não é ele que nos faz pecar. Quando pecamos é porque, se formos bem sinceros, porque nós queremos. O que Satanás faz é ser um facilitador. Ele prepara o ambiente, a circunstância, mas a escolha de dar um passo a mais é nossa. Então, Deus, sabendo disso, sabendo da forma que Satanás age, sabendo da força do pecado, ele quer que nós nos afastemos daquilo que nos afasta dele. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo de número 4, verso de número 7, Deus vai olhar para Caim no momento da oferta e vai dizer assim: Caim,
se você fizer o bem, você não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado, irmãos, ele nos deseja. O pecado é um inimigo sedutor, enganoso e poderoso. Não dá para brincarmos e achar que está tudo bem. Não dá para viver uma vida dupla e achar que está tudo bem. Não dá. A melhor forma de dominar o pecado que tenta nos dominar é conhecer o Deus da palavra, é nos aproximar dele. É isso que o texto vai dizer um pouco mais na frente. Mas vamos voltar para o texto. Meu Deus, já são 7h40. Não é filme, mas a gente podia colocar aqui, anatomia de uma queda. O inimigo, ele sabe quem nós somos e ele vai procurar explorar as nossas fraquezas. O salmista, ele vai deixar uma rotina ou uma rota daqueles que caem. Primeiro, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você anda, você se detém e você senta. Com quem você tem andado? Porque quando a gente fala sobre andar, como eu falei anteriormente, não é aqui dentro, é lá fora. Mamãe já dizia, diga-me com quem andas e te direi quem és. E não, isso não é um versículo, apesar de ter gente falar que é um versículo, não é. Mas com quem eu ando lá fora, isso vai muitas vezes, se eu não tiver bastante cuidado, eu não estiver muito firme na rocha, acabar mexendo com quem eu sou. Enoque andou com Deus, e por ele andar com Deus, toda a geração dele foi mudada, porque Noé, a partir do exemplo de Enoque, decidiu andar com Deus. Você entende que as escolhas que nós fazemos, muitas vezes vão influenciar esposa, marido, filhos, colegas de trabalho. A nossa vida não é neutra. Quando a gente se posiciona e decide andar com Deus, há um início, há um marco zero, como o nosso pastor costuma dizer. Há uma vida pregressa, onde ela fica para trás, e graças a Deus por isso, mas a gente não pode parar aqui. A gente precisa andar com Deus, caminhar com Deus, crescer com Ele, aprender na palavra, ter momento de comunhão, e aí o pequeno grupo é excelente para isso. Mas a gente precisa usar isso na vida cotidiana, irmãos. Andar com Deus é um convite diário. Não é para domingo à noite. E pasmem, a gente está vivendo um tempo onde algumas pessoas andam com Deus somente no culto da ceia. O irmão vem no culto da ceia uma vez no mês e não volta nunca mais, só na próxima ceia. Isso é andar com Deus? E eu não estou dizendo que andar com Deus é vir à igreja. Não, mas é um reflexo. Não dá para andar a semana inteira longe de Deus e achar que no culto de domingo vai virar tudo. Não, Deus vai balançar aquele lugar, o louvor vai mexer as estruturas, e às vezes a gente chega aqui, Ailson, o irmão do lado está pipocando. E você fala, rapaz, eu não estou sentindo nada, só o ventinho do ar-condicionado. Gelado, né, Ailson? E a gente começa a se questionar, não, o irmão que é crente demais, é santo demais, está fazendo para aparecer. Mas será que a semana dele não foi de entrega, de busca, de jejum, de comunhão, de adoração? Será que ele não andou com Deus durante a semana e chegou aqui? Foi o ápice da semana dele, a cereja do bolo. É isso que a gente precisa resgatar. É incoerente isso. Você será bem-aventurado quando você não andar com pessoas que fazem o mal. Eu me lembro quando eu soltei o meu primeiro palavrão, na minha adolescência. Nunca vi minha mãe xingar na minha vida, nunca. E aí, 12, 13 anos, na rua, jogando bola e brincando, e você vai ouvindo os colegas lá, mas você tem um limite, você fala, não, ele xinga, eu não.
Só que está ali todo dia, todo dia, todo dia. Chegou uma hora que eu xinguei. Eu fiquei tão envergonhado. Falei, meu Deus, de onde que veio isso? De quem eu andava. Mas vamos voltar para o texto. Olha isso. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Irmão, ímpio dá conselho? Um bocado. Só que o nome já fala, ímpio. A pessoa tem o casamento destruído, mas ela quer dar pitaco no casamento dos outros. A pessoa é um péssimo funcionário, mas ela quer te dar conselho de como trabalhar. A pessoa não educa os filhos, não é um pai presente, não senta à mesa com os filhos, não ensina, não instrui, mas ela quer dar pitaco na sua criação. E o pior é, irmãos, nós que somos cristãos, que confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador, tem hora que a gente passa a ouvir o conselho do ímpio. A gente está andando tanto e caminhando tanto com o ímpio, que a gente começa águas que não foram feitas para você. Como o texto, se eu não me engano, de Jeremias. Deus tem a água da vida e a gente está procurando água de cisterna suja. Não é isso que Ele tem para nós. Mas aí ele vai continuar. Não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro eu ando, eu me acostumo, e depois eu me detenho. Eu tomo uma posição de ficar onde eu não devia. A partir do momento que eu começo a andar aonde eu não deveria andar, eu começo a ser atraído por coisas que eu não deveria me atrair. A minha esposa, se ela está andando na rua e tem uma loja de brusinha em promoção, irmãos, ela é atraída instantaneamente por aquele ambiente. Não sei se é o que acontece só lá em casa, mas as mulheres têm isso. É uma jornada. Você anda e começa a ouvir conselhos que não devia. Daqui a pouco você está parado em situações onde você não deveria estar. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel 11, verso 1 e 2. Esse texto é bastante emblemático e vale fazer uma menção. 2 Samuel 11, verso 1 e 2. Olha isso. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. O resto da história você conhece. Essa mulher é Batseba. Esse texto é extraordinário porque ele começa dizendo assim, no tempo em que reis deveriam estar em guerra, e Davi era o quê? Rei. Alguém aconselhou Davi, Davi, fica no palácio. Você não precisa ir. Só que o tempo era de guerra. O tempo era de posicionamento em um lugar diferente. Só que Davi fica no palácio. Davi está ouvindo o conselho talvez de quem ele não deveria ouvir, e ele se detém aonde ele não deveria estar. Davi acorda tarde. Está todo mundo em guerra. Acordou, olha da sua janela, está lá, Batseba tomando banho. O caos que acontece depois disso você conhece. Está vendo como que às vezes a gente olha e fala, não, eu não estou me detendo no caminho. Eu não estou andando com quem eu não devia. Só que o nosso inimigo é sutil. Ele prepara armadilhas, ele prepara situações. Até o tempo do fim, ele tem todo o tempo do mundo. Nós temos 80, 90 anos aqui na Terra. Ele pode esperar uma oportunidade para nos derrubar e nos destruir. Quando eu me detenho no caminho que não é para eu estar, a tragédia vem. Me deter no caminho dos pecadores, eles vão me oferecer vícios, vão me oferecer fofoca, vão me oferecer mentira. O pecado tem o caminho dele.
E muitas vezes, aos olhos humanos, parece um caminho prazeroso. Não dá, irmãos, para eu não quero perder o céu, mas eu também não quero largar os prazeres da terra. Não dá. Ou eu vivo com Deus e eu decido abrir mão das coisas que muitas vezes são tentação para mim, ou uma hora eu vou me deter aonde eu não deveria estar. E não é. Cada um de nós, irmãos, tem um desafio diferente. Tem gente que não vai ter problema com bebida, com droga, com imoralidade sexual. Cada um de nós é tentado numa área. E o nosso inimigo sabe qual é essa área. Mas Deus tem escape para nós. Selecione com quem você anda. Selecione aonde você vai parar de caminhar, irmãos, porque isso é perigoso. A nossa caminhada com Deus, tem horas que a gente está todo vapor. Tem horas que a gente começa o ano e fala, esse ano eu vou romper, esse ano eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou ler. Mas chega uma hora que a gente cansa, a gente desanima. E se a gente não anda com pessoas que vão nos levar para mais perto de Deus, a gente para no meio do caminho. Eu tenho certeza que ao longo desse ano você conhece alguém que começou a caminhar e parou. Nós precisamos ser aqueles que resgatam essas pessoas. Mas aí o texto vai continuar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já é o estágio final. O sentar aqui literalmente é fincar estacas. Eu parei e fundei o meu acampamento num lugar onde eu não deveria. Eu começo a ver coisas que eu não deveria ver. Eu começo a gostar de coisas que eu não deveria gostar. E como a Bíblia vai dizer, um abismo começa a chamar outro abismo. E isso é perigoso, irmãos. Porque a roda dos escarnecedores, o que o escarnecedor faz? Zomba. É zombaria no trabalho, é zombaria com os colegas, é zombaria na igreja, com quem canta, com quem prega. Você já começa a misturar, é zombaria das coisas santas, é zombaria das coisas lá de fora, e você começa a achar isso tudo normal. E o maior problema é que muitas vezes quando estamos sentados neste lugar, a gente não tem força para se levantar. Esse é o perigo que o salmista, e usado por Deus, ele vai dizer, por isso que ele começa uma negativa. Bem-aventurado é o homem que não segue por esse caminho. Bem-aventurado é aquele que não anda, que não senta, que não anda, que não se detém e que não senta. Mas aí ele vai para o verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aonde você tem tido prazer? Porque é difícil, irmãos, de verdade, conversar com alguém que fala para mim assim, eu amo ler a Bíblia. São poucas as pessoas que têm prazer na lei do Senhor. E o que Deus quer é que nós sejamos como o salmista, não é para ler por obrigação. Não é, eu vou ler porque eu tenho que bater o ponto aqui. Talvez você possa até começar assim. E quantas coisas a gente começou a gostar meio que forçadamente. Talvez uma série que o amigo indicou, que você está assistindo com a esposa. Alguma comida que você não gostava. Mas você vai insistindo e começa a gostar. Eu odiava água com gás. Negócio amargo. Ruim. Aprendi a gostar com a Ingrid. Ama água com gás. Tomar 2 litros de água no dia é difícil, mas dá 2 litros de água com gás. Bebe de canudinho. Aprendi a gostar. Põe o sumo do limão lá. Mas eu fui tomando. A gente faz isso com as coisas lá de fora, mas a gente às vezes não faz isso com as coisas de Deus. A irmã Marta falou dos 3 Ds aqui ontem, eu achei legal isso. Porque a gente precisa, irmãos, voltar a ter prazer na palavra de Deus. E como que eu crio prazer na palavra de Deus? Lendo. Não tem mágica. Podia ter, mas não tem. Mas eu não gosto de ler. Mas a gente precisa.
A gente tem que entender que a Bíblia não é um conjunto de regras a ser seguido, não, é a palavra de Deus que Ele deixou para os seus filhos. É o manual que nos dá acesso à eternidade, às promessas, tudo que a gente precisa está aqui. Só que a gente precisa começar a ter prazer na palavra de Deus. E é legal o pequeno grupo porque ali a gente estimula um ao outro. A gente vai falar sobre a Bíblia, tem um momento de compartilhar ali onde a gente quer que todo mundo fale alguma coisa de forma natural. Mas como que eu começo a construir esse prazer na palavra de Deus? Eu preciso entender que é um processo de adaptação. Não dá, Elton, para eu chegar e falar, hoje eu vou sair de casa e vou ler 15 capítulos da Bíblia. Talvez você pode até começar hoje, mas se você não tem costume, amanhã você não vai querer ler. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia. Não comece por genealogias. Leia um salmo, leia um capítulo de Provérbios. Eu acho legal que o nosso pastor, várias vezes no decorrer do ano, ele colocou lá projetos de leitura. Um capítulo por dia. A gente leu várias cartas do Novo Testamento. Em família, em igreja. Só que eu preciso perseverar. A ciência vai dizer que para eu criar um hábito, eu preciso de 22 a 66 dias. Tem vários estudos sobre isso. Mas eu preciso perseverar. Hoje eu não quero ler, mas eu firmei um compromisso. Eu vou ler um capítulo. Amanhã eu não quero ler, mas eu vou colocar um despertador, porque eu sei que se eu deixar para ler deitado na cama antes de dormir, vai dar ruim. E eu já fiz isso também, irmãos. A gente vai ler antes de dormir, começa empolgado e fala, não, vou assistir o último capítulo da série aqui, depois eu leio. A gente não lê. Terceiro, se eu quero criar prazer na leitura da palavra de Deus, tenha expectativas realistas. Por que eu quero ler a palavra de Deus? Porque eu quero conhecer mais de Deus, porque eu quero ter intimidade com Ele, porque eu quero pregar a palavra, não sei, mas tenha alguma expectativa. Converse com alguém. Alguns adolescentes aqui da igreja, meu Deus, eu estou ficando velho, que não são mais adolescentes, são jovens, são adultos. Quantas vezes a gente fazia projeto de leitura da Bíblia? Vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos ler a Bíblia junto. Um apoiando o outro, estimulando o outro. Mas essa é a caminhada cristã. Não é para a gente estar sozinho. Não é para todo mundo que está aqui à sua volta ser a paz do Senhor no domingo. Não. É para nós caminharmos como irmãos. Para um apoiar o outro. Aí a gente vai chegar no que o Salmo 40, verso 8 diz. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. A palavra de Deus deixa de ser um peso e se torna um prazer. Porque o que Deus quer, irmãos, não é que a palavra dele seja algo obrigatório para nós. A pior coisa que tem, e agora sendo pai eu consigo entender isso de uma forma diferente, apesar de não ter acontecido. Chegava e falava, mãe, quero ir para tal lugar. Você não vai. A gente tem um compromisso familiar esse dia. Os amigos chamavam e era para ir para o cinema, jogar bola, sei lá, qualquer coisa. E aí eu chegava e falava, meus amigos, e aí, vamos? Não, eu não posso ir. O momento de comunhão da minha casa era muito mais importante do que as coisas lá de fora. Não é uma obrigação estar em família. Não é uma obrigação também eu ler a palavra de Deus. Não é para ser assim, eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Ou, eu tenho que fazer isso porque senão Deus não me abençoa. Não, não é essa a ideia. A ideia é construir um relacionamento. A ideia é construir um lugar onde você tenha prazer. E pode ser, irmãos, que às vezes a gente vá sem querer. Mas a gente precisa ir. Porque a promessa de Jesus, quando a gente entra no lugar secreto, não é que nós veremos a Deus, é que Ele, o nosso Pai, nos vê em secreto. E no tempo certo Ele vai nos recompensar. Amém? Mas vamos avançar. Aí ele vai para o verso 3. Só um ponto que eu acabei de lembrar aqui. No verso 2, quando o meu prazer está na lei do Senhor, irmãos, é diferente, porque a gente começa a inserir Deus nas coisas do cotidiano. E não é que eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou crente.
Mas como que eu faço para plantar uma semente, Misael, aonde eu estou? Tenho aprendido isso com o pastor. Às vezes eu vou cortar o cabelo, e aí eu ia numa barbearia nova, e o cara começava a falar um monte de coisa, e eu, Deus, como é que eu insiro o Senhor aqui? Como é que eu deixo marcado de alguma forma? E aí é engraçado que, irmãos, o mundo lá fora está sedento. Comecei a falar sobre a Bíblia, sobre igreja, sobre casamento, aí cortei o cabelo uma vez. Voltei no mês seguinte. O barbeiro lembrou. Falou, cara, estou passando uma situação assim, assim no meu casamento, tem como tu orar por mim? Do nada. É nas pequenas coisas que a gente começa a inserir Deus e plantar a semente naqueles que estão à nossa volta. Talvez eu não vou estar com a Bíblia sempre embaixo do braço, mas eu posso guardá-la no meu coração. Agora a gente avança. Verso 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. O bem-aventurado, o que é mais que feliz, o que tem essa felicidade verdadeira e genuína dentro de si, ele é assim porque ele foi plantado por Deus em um lugar. E ele é plantado num lugar e ele se alimenta da fonte da água da vida, que é Cristo Jesus. A gente foi plantado, irmãos, não foi por acaso que você está aqui. Não foi por acaso que você foi plantado aqui, ou se você nos visita e congrega em outro lugar. Não foi por acaso. Deus nos colocou num lugar porque nós precisamos frutificar. E esse texto é tão legal que ele vai falar assim: no devido tempo dá o seu fruto. Cuidado com quem frutifica o tempo inteiro. Deus espera de nós frutos, mas no tempo correto. E a pergunta é, o que nós temos produzido de fruto? Porque o fruto não é para mim, Ramon. Eu nunca vi uma mangueira se alimentar da manga que ela mesma produziu. O fruto é para o próximo. O fruto é o que eu trago para apresentar diante de Deus. O que nós temos produzido? Caiu as primeiras gotinhas de chuva, e lá na minha casa tem uma mangueira bem grande que eu estou esperando ansiosamente. Só que na primeira chuva que deu, as manguinhas já começaram a nascer. Está quase na hora. Se Deus olhasse para nós hoje, qual fruto Ele tem esperado de nós? Aonde talvez nós não estamos frutificando como deveríamos? A gente precisa fazer essa autoanálise. O que está faltando, o que eu não estou frutificando? Porque Deus espera que no tempo correto, nós tenhamos o fruto para apresentar. Nós temos tudo. Somos bem-aventurados, fomos plantados por Deus em um lugar, estamos bebendo da fonte da água da vida, precisamos frutificar. E o dono da vinha espera esse fruto. Só que aí ele fala uma coisa que para mim é extraordinária. Ele vai falar assim: cuja folhagem não murcha. Setembro a gente vê tanto ipê em Brasília. É aquela coisa mais linda. O ipê amarelo, roxo, montão de cor. Só que é algo que é uma beleza que resplandece e cai. Deus não nos chamou para ser apenas intenso e brilhar um momento e estar com Ele e depois sumir. O propósito que Deus tem para a nossa vida é eterno. O fruto que Ele tem para nós é algo duradouro. É o fruto que eu vou dar no tempo específico, mas as folhas não murcham. Porque a presença dEle está sempre comigo. Gente, isso é extraordinário demais. Pode ter algo circunstancial, pode ter tristeza, pode ter o que for, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Deus não nos chamou para algo temporário. Deus nos chamou para algo duradouro e eterno. Isso é poderoso demais. Para a gente parecer que está acabando, fica de pé no seu lugar.
E aí a gente vai para a última parte do verso 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. O que é tudo? É tudo. É tempo, irmãos, a gente se apegar a essa palavra. Se a Bíblia está dizendo que em tudo nós seremos bem-sucedidos, irmão, não significa, não é confissão positiva. Eu não vou sofrer, eu não vou ficar doente, os meninos vão estar sempre bem, não vai ter luta no casamento. Não é isso. Mas são coisas momentâneas. Eu preciso, como cristão, avançar em áreas da minha vida. Eu preciso avançar como marido, eu preciso avançar como servo, eu preciso avançar como funcionário, como estudante, como pai. Eu preciso crescer. Eu preciso me aperfeiçoar e eu preciso crer nessa palavra. Deus está dizendo que tudo que você fizer, se você é bem-aventurado, não anda no conselho dos ímpios, se você não se detém aonde não é para você se deter, se você não se assenta na roda dos escarnecedores, Ele está dizendo, ei, há uma promessa para você que tudo é para correr bem. A gente precisa viver essa palavra e olhar para si, Deus, aonde eu não estou vivendo dessa forma? Aonde, Deus, que talvez eu tenha ouvido conselhos que eu não deveria ouvir? Aonde, Deus, eu tenho parado onde não é para eu parar? A nossa vida cristã é como uma escada rolante que está descendo e a gente está subindo. Se eu paro, eu vou descer. Se eu estou andando no meu ritmo normal, eu não saio do lugar. A vida cristã exige um pouco de esforço de nós. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu preciso ler. Eu não quero orar, mas eu preciso orar. Eu não quero adorar a Deus, mas Deus, irmãos, Ele é tão extraordinário que Ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se Deus não estiver plantado no centro do nosso coração, não é porque Deus é carente. É porque Ele sabe que quando Ele não é o centro do nosso coração, a gente se perde em meio ao pecado. Quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, nós nos perdemos, nós nos afastamos dEle, nós vivemos uma vida leviana, ociosa, fraca. Mas hoje Deus está te chamando para viver uma vida diferente. Alguns já estão dizendo assim, Kelly, o ano acabou. Se eu não fiz nada o ano inteiro, em 9 meses eu não consegui, não vai ser em 3 meses, então agora eu vou curtir. Agora eu vou descansar. Não, irmãos, não é hora de parar. Aquilo que você começou com expectativas diante de Deus esse ano e você ainda não obteve uma resposta, não é tempo de parar. Os dons que você disse que buscaria, não é tempo de parar, não é tempo de retroceder. É tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de ter prazer na lei dEle, de meditar de dia e de noite. É isso, irmãos, que a gente precisa resgatar. Nós somos uma igreja que vai completar 2 anos, mas não é para nós ficarmos engatinhando, esperando 18 anos para alcançar a maturidade espiritual, não! A maturidade espiritual vem a partir do nosso posicionamento. Quando eu me coloco diante de Deus, eu falo, Deus, eu não aceito mais viver assim. Ele fala, então vamos comigo, filho. As promessas que Deus tem para essa casa, as palavras proféticas, os destinos mudados, tudo pronto. O que nós precisamos é falar, Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero. Deus, eu me alistei para essa obra. Deus, eu não vou retroceder. Deus, eu não vou voltar atrás. Vamos falar com Deus? O que tem te impedido de avançar? Será que em algum momento você começou a andar com quem você não deveria? Será que em algum momento você se deteve? Ou será que você está sentado na roda dos escarnecedores? Deus está te chamando hoje para sair deste lugar. Não é mais tempo de perder tempo. É tempo de andar com Ele.